quando Saul foi avisado de que Davi tinha fugido para Gate, desistiu de o perseguir. Davi disse a Aquis: se encontrei favor em sua presença, dê-me um lugar numa das cidades do interior para que eu more ali, porque este teu servo ficaria morando com você na cidade real. Então naquele dia Aquis deu a Davi a cidade de Ziclag. Por isso Ziclag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. E todo o tempo que Davi permaneceu na terra dos filisteus foi 1 ano e 4 meses. Senhor, nós glorificamos o teu nome, exaltamos o Senhor através das canções, e agora nós queremos ouvir a tua voz através da sua palavra. Que o Senhor me use como um instrumento, como um canal para a tua igreja na noite de hoje. Amém e amém. Queridos, deixa eu me fazer uma pergunta para você. Quem sabe você seja ousado aí de responder ou não. Você sabe qual é o livro mais lido pelos cristãos depois da Bíblia? Alguém tem uma ideia de qual é o livro mais lido pelos cristãos depois da Bíblia? Você já teve essa curiosidade, você já fez essa pesquisa? Alguém sabe? O Peregrino. Esse livro aqui que eu estou nas minhas mãos, O Peregrino, de John Bunyan, é um dos livros mais lidos pelos cristãos ao longo dos séculos depois das Escrituras Sagradas. Este livro, ele é uma ficção cristã que narra a jornada de um homem chamado Cristão, que está a caminho de uma cidade chamada Cidade de Deus. E nesse percurso, nessa ficção, nessa história fictícia que John Bunyan vai desenrolando no decorrer do livro, esse cristão ele vai encontrando diversos problemas, diversas dificuldades, diversos empecilhos para chegar na cidade de Deus. E tem um trecho onde o cristão que caminha rumo à cidade de Deus cai em um pântano chamado Pântano do Desespero. É um lamaçal terrível, e ele começa a se bater para tentar sair, e quanto mais ele se esforça para tentar sair daquele lamaçal com as forças do seu próprio braço, ele se vê mais atolado, ele se vê quase que morrendo com aquela lama sufocando ele, até que ele desiste de tentar com a força dos seus braços, e ele começa a clamar por socorro. E aí é onde aparece uma figura no livro e na história, que representa o Espírito Santo, e essa figura o ajuda e o arranca desse lamaçal. Você há de concordar comigo que John Bunyan representou a jornada e a caminhada cristã de uma forma muito excelente através desse livro. Charles Haddon Spurgeon, um dos maiores pregadores que já existiu e que já pisou nessa terra, leu esse livro por diversas vezes, e ele disse que foi o melhor livro que ele já leu em toda a sua vida, porque ele relata muito bem a nossa jornada até o céu, até a Nova Jerusalém. Você concorda comigo que no meio da nossa jornada, no meio da nossa caminhada cristã, muitas vezes nós também nos vemos nesse lamaçal, no lamaçal do desespero? Você pode observar e ler as Escrituras, e você vai perceber que a Bíblia nunca escondeu que nós enfrentaríamos aflições. Então a grande questão é como nós enfrentamos os nossos pântanos do desespero. Nós vamos perceber no sermão de hoje que Davi enfrentou um momento de grande desespero em sua vida, e mesmo sendo alguém, mesmo sendo um homem, mesmo sendo um rei amado por Deus e que amava a Deus, nós vamos perceber o quanto que o desespero o desestabilizou e o fez tomar decisões que, ao invés de o arrancar do lamaçal do desespero, pastor Márcio, fez com que ele se afundasse ainda mais. É o que nós vamos perceber no texto de hoje. Vamos comigo? No contexto dos versos que lemos, Davi está em um período de fuga. Por quê? Saul tinha perdido a cabeça quando percebeu que Davi era o homem que assumiria o trono de Israel no seu lugar.
O homem fica maluco, o homem fica doido, ele não quer perder o trono, ele não quer que Davi assuma o reinado de Israel em seu lugar. Então o que Saul vai fazer? Ele vai tentar matar Davi a todo custo. Mas ao invés de Saul conseguir matar Davi, é Davi que tem não uma, mas duas oportunidades para matar o rei Saul. Só que Davi não faz isso, porque Davi não quer tocar no ungido de Deus. Davi sabia que ele foi separado para assumir o trono, mas ele só assumiria no tempo do Senhor. Então ele tem as duas oportunidades, não mata Saul e ainda faz questão de dizer: ó Saul, eu tive a oportunidade de te matar e não te matei. Para com essa mania de que eu quero te matar, de que eu quero roubar o seu trono. Não é isso. Então Saul, quando percebe que Davi de fato não queria o matar, ele meio que se arrepende. E ele diz para Davi: ó, eu não vou mais te perseguir, eu não vou mais atrás de você, fique tranquilo, Davi. E o texto bíblico diz, no capítulo anterior, que Saul vai para sua casa. Só que Davi, irmãos, preste bastante atenção. Só que Davi não confiava em Saul, e não era para menos. Saul tentou matar Davi por diversas vezes. Então ele tem uma pulga atrás da orelha com Saul. Ele está dizendo: Saul está dizendo que não vai me perseguir, mas eu vou acreditar nesse cara? Vou não. Aí nós entramos no versículo de número 1 do capítulo 27, olha aí. Dentro desse contexto, deixa só um panorama rápido para fazer sentido o texto agora, ok? Então no verso 1 do capítulo 27 de 1 Samuel, diz o texto, parte A, nós vamos ler agora, ok? Estou lendo da NAA, tá bom? Davi disse consigo mesmo: pode ser que algum dia eu venha a perecer nas mãos de Saul. Ou seja, Saul disse que não vai me matar, mas pode ser que um dia ele venha, David. Pode ser que um dia ele venha, José, na trairagem me mate. Davi tem medo de que Saul o mate. Mas ao invés, Ailton, de falar com Deus, que o escolheu, o estabeleceu como rei de Israel, o texto diz que Davi resolve falar consigo mesmo, Stephanie. Não precisamos ser muito sábios, não precisamos ser muito inteligentes para ter a percepção que um homem desesperado, falando consigo mesmo, pode acabar muito mal. É ou não é verdade? Davi, assim como o cristão da história de John Bunyan, o peregrino, deveria ter clamado por socorro a Deus, e não falar consigo mesmo a fim de querer resolver as coisas do seu jeito. A primeira lição prática, Larissa, que podemos tirar desse texto é que precisamos tomar muito cuidado com o que falamos a nós mesmos em meio ao desespero, sem antes falar com Deus o motivo do nosso desespero. É perigoso demais nós falarmos conosco mesmo no momento de desespero. Confiar no nosso eu e nas nossas estratégias humanistas no momento de desespero pode nos levar a tomar decisões desastrosas e extremamente prejudiciais. O pântano do desespero deve nos levar para um lugar de dependência do Senhor, e não para um lugar de dependência nas nossas ideias e nos nossos achismos. Eu acho que se eu me isolar eu vou ficar bem. Eu acho que se eu agir dessa forma eu vou ficar bem. Eu acho que eu tenho direito de falar desse jeito, afinal de contas eu estou no meu desespero, eu estou vivendo o meu pântano. E de achismo em achismo nós vamos nos afundando cada vez mais, ao invés de dizer: Senhor, socorro, eu estou afundando, eu estou me desesperando, venha ao meu encontro, Senhor, eu preciso da tua ajuda. Porque quando você se coloca nesse ambiente, quando você se coloca nesse lugar de dependência do Senhor, assim como John Bunyan escreveu na ficção daquela figura que vai até o cristão e o ajuda a sair daquele poço, assim o Senhor pode fazer com você, meu irmão. Então, na parte B do versículo 1, nós vamos ver a decisão que Davi toma depois de falar consigo mesmo.
ele não fala com Deus. Repete comigo, Davi, não, mais forte, Davi não fala com Deus. Aí ele vai tomar uma decisão. Vamos ler? Parte B do texto. Portanto, não há nada melhor para quem? Para mim. Davi está pensando só no seu eu. Ele não está pensando no que é melhor para Deus. Ele não está pensando no que é melhor para as pessoas que estão ao seu redor. O que é melhor para mim? Do que fugir para a terra dos filisteus. Isto para que Saul perca de todas as esperanças e deixe de me procurar em toda a terra de Israel. Assim me livrarei das mãos dele. Irmão, presta atenção nisso aqui. Charles Swindoll, comentando sobre essa decisão de Davi, ele diz que Davi está sendo extremamente humanista. Ele está enxergando tudo numa perspectiva humana, horizontal, terrena, carnal. Não tem nada de espiritual na decisão de Davi. E aqui para nós, irmãos, se nós tentarmos enxergar tudo o que acontece à nossa volta, tudo o que acontece na nossa vida, apenas com as lentes carnais, nós vamos enlouquecer, cara. Com as tragédias, com as notícias, com os acontecimentos. O sentido da vida não pode ser encontrado na horizontalidade das nossas perspectivas humanas. Ela só pode ser encontrada na verticalidade do nosso relacionamento com Deus. Eclesiastes é o livro mais triste da Bíblia. Por quê? Pergunte, por quê? Porque o sábio Salomão vai tentar enxergar a vida a partir de uma perspectiva humana. Ele vai enxergar tudo debaixo do sol. Não é acima do sol, é na horizontal, não é na vertical. E aí quando ele vai olhar para a vida na horizontal, qual é a palavra que ele mais vai repetir em Eclesiastes? A vida não faz sentido. Eu vi um homem honesto ter uma morte prematura, mas eu vi homens desonestos viver muito. Eu vi gente que trabalhou demais e morreu pobre. E eu vi gente que não trabalhou nada e morreu rico. Não faz sentido. Não faz sentido. Muita coisa que você olhar para o mundo na perspectiva humana, você vai chegar na mesma conclusão que o sábio. Não faz sentido. Se você estiver num momento meio depressivo, não lê Eclesiastes não, lê outra coisa. Agora olha que interessante, presta atenção nisso aqui. Eclesiastes é o livro mais triste da Bíblia. Só que ele foi escrito, sabe na onde? Num palácio. Filipenses é a carta mais alegre da Bíblia. Sabe aonde Filipenses foi escrito? Na prisão. Paulo na prisão escreve: alegrem-se. Salomão no palácio escreve: a vida não tem sentido. Como você explica isso, pastor? Eu explico da seguinte forma: Eclesiastes foi escrito por alguém que queria enxergar tudo na horizontal, mas Filipenses foi escrito por foi escrito por um homem que estava com o seu olhar na vertical, irmãos. Quando nós estamos com o nosso olhar na vertical, não importa o que está acontecendo na horizontal, nós temos forças para dizer: alegre-se na esperança. Mas o mundo está um caos. Eu não enxergo na horizontal, eu enxergo na vertical. Alegre-se, mas está tudo dando errado. Alegre-se. Como você tem forças para se alegrar? Eu tenho, porque o meu olhar não está na horizontal, o meu olhar está na vertical. E na vertical eu consigo enxergar a esperança da glória, que é Cristo Jesus. As lentes que você usa para enxergar o mundo fará você entender e fará você viver a vida, irmão. As lentes que você usa para enxergar a vida molda a forma que você vai viver a sua vida, cara. Davi está em desespero. E em meio
meio ao desespero, ele tem uma brilhante ideia, nós lemos aí. Qual é a ideia brilhante que Davi tem? Vou para a Filístia, porque Saul não vai atrás de mim lá na terra dos filisteus. É óbvio que Saul não vai. E por que Saul não vai, pastor? A terra da Filístia é a terra dos inimigos de Israel, é a terra dos inimigos de Davi, é a terra dos inimigos de Deus, é a terra dos inimigos de Saul. É óbvio que Saul não vai para lá. Então você começa a perceber que a decisão e a atitude que Davi toma é uma decisão e uma atitude insensata. É uma decisão de alguém que não está confiando em Deus. Ele não ora, ele não consulta Deus, ele simplesmente segue seus próprios planos numa visão horizontal. Cara, eu não sei o quanto você se identifica com Davi, irmão, mas eu me identifico demais. Várias e várias vezes eu fui e sou um Davi. Um psicólogo chamado Rollo disse que o homem, olha que profundo isso, o homem é o único animal que corre mais rápido quando se perde. O homem é o único animal que corre mais rápido quando se perde. Jó, quando por exemplo um cervo percebe que está em um território estranho, perdido, ele não dispara numa corrida desesperada. Ele para, ergue as orelhas, ele fareja o ar. Seu instinto animal diz que não é hora de correr, ele está perdido, ele precisa de atenção redobrada. Não é momento de velocidade, é o momento de atenção. Por quê, Carlos? Se ele corre sem uma direção, ele pode correr direto para a boca do predador. Então ele para, entende o que está acontecendo ao seu redor, e a sua corrida é numa direção certa. Mas nós não. Parece que quanto mais perdido nós estamos, mais rápido queremos correr, sem se importar se estamos correndo na direção certa. Não importa o quão perdido eu estou, se eu achar que fazer um empréstimo no banco com juros abusivos vai trazer um alívio imediato para mim, eu vou lá e faço, porque não importa a direção, o que importa é a velocidade que eu vou resolver o meu problema, sem se importar se depois vai trazer mais problema para mim. Se eu acho que o álcool, bebida, droga, prostituição, pornografia, fornicação é o que vai trazer alívio imediato para o meu problema, eu abraço, porque não importa a direção, o que importa é a velocidade com a qual eu vou resolver o meu problema. Se vai me trazer mais problema depois, se vai me trazer mais dor de cabeça depois, não importa, o que importa é eu me aliviar agora. O que importa é eu me sentir bem agora. E o Senhor está dizendo, não é de velocidade que você precisa muitas vezes. O que você precisa é parar e ter uma direção certa, para que as coisas na sua vida comecem a mudar, comecem a ter um direcionamento. Quando você se sentir perdido, para! Observe! Veja o passo que você está dando. Fale com Deus, espere Deus te direcionar, escute a voz do Espírito Santo dizendo para você, essa não é a direção correta, irmão. Versículo 2 a 3, Davi se levantou, ele tomou a decisão e se levantou, e com os 600 homens que estavam com ele, foi até Aquis, filho de Maoque, rei de Gade. Davi ficou morando com Aquis na cidade de Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua família. Davi foi com as suas duas mulheres, Ainoã, Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Olha só, irmão, o que está acontecendo aqui. Davi toma a decisão errada, só que a decisão que Davi tomou não afetou só ele.
A decisão errada que Davi toma afeta os seus homens, a família dos seus homens e a sua própria família. As nossas decisões nunca afetarão só a nós mesmos. Eu não posso achar em hipótese alguma que as minhas decisões só vão prejudicar a mim mesmo se elas derem errado. Não, minha família pode sofrer com as decisões que eu tomo. Os meus amigos podem sofrer com as decisões que eu tomo. Pessoas que me admiram podem sofrer com as decisões que eu tomo. As pessoas que confiam em você podem sofrer com as decisões que você vai tomar na tua vida a partir de hoje. Quando escolhemos um caminho que não é da vontade de Deus, isso afeta as pessoas ao nosso redor. A maior mentira que Satanás pode te convencer de acreditar é que quando você peca, quando você desobedece, o prejudicado é só você. Não, eu vou consumir pornografia porque o único prejudicado sou eu. Quem disse? Existe abuso, escravidão, existe sequestro. Existem meninas que são vendidas e elas não têm nenhuma outra opção a não ser produzir conteúdos pornográficos na internet. E quando consumimos isso, nós estamos financiando para que essas meninas continuem sendo escravas desses conteúdos. Será que quando nós pecamos é só a nós que ferimos? Eu vou usar droga e no final de tudo eu estou prejudicando só a mim mesmo. Não! A sua família sofre, o bairro sofre, a cidade sofre, o país sofre com o aumento de tráfico de droga. As próximas gerações podem sofrer por isso. Percebe como pecado e desobediência é coisa séria? O problema é que achamos que pecado é só um conjunto de regras que fazem mal só para mim mesmo, ou então só um conjunto de regrinhas que Deus inventou lá no céu para nos manter sob controle, quando na verdade não é isso. Pecado é pecado, é desastroso, ele machuca, ele fere você, ele fere as pessoas ao seu redor, ele fere o coração de Deus. Pecado é algo que fazemos contra Deus. Salmo 51. Pecado é algo que prejudica o próximo. Tiago capítulo 4 versículo 1. Muita gente sofre, irmãos, quando nós pecamos, quando nós desobedecemos. Então escute isso nessa noite de quarta-feira. Cuidado, cara, com as suas decisões. Cuidado com o caminho que você tem trilhado e você tem escolhido, porque as suas decisões não vão prejudicar só você, cara. Versículo 4 para nós corrermos. Quando Saul foi avisado de que Davi tinha fugido para Gate, desistiu de o perseguir. A má decisão que Davi tomou, gerou nele uma sensação de segurança, porque agora Saul não vai mais persegui-lo para matá-lo. Davi no verso 4, sabendo que Saul parou de persegui-lo, se sentiu aliviado. Na mente dele ele está pensando, sabe o quê? Meu plano deu certo, está saindo tudo do jeito que eu planejei, ufa! Agora eu posso descansar em paz. E é aqui que mora o perigo. Porque o pecado tem seus prazeres. Seríamos mentirosos se disséssemos ao contrário. O pecado e a desobediência têm seus prazeres. Só que os prazeres do pecado e da desobediência têm vida curta, irmão. Ele passa rápido. E depois de alguns minutos, o que sobra é o gosto amargo da culpa e das consequências. Pastor, e o que eu faço quando o momento da culpa vier? O que eu faço nesse momento em que eu olho e eu me sinto acusado? Você desiste dessa fuga desastrosa que você está planejando e se volte para o Senhor seu Deus, irmão. John Stott, em seu livro A Cruz de Cristo, tem uma frase célebre que eu sou apaixonado e eu já citei ela muitas vezes, vou citar de novo. Uma consciência culpada
só será uma grande bênção se ela nos fizer voltar para casa. Quando pecamos, essa culpa que gera na nossa consciência, ela pode ser uma bênção. Como assim, pastor? Lembra do filho pródigo? Ele peca, erra, mas em algum momento ele, vou voltar para a casa do meu pai. Quando a consciência pesar, saiba que tem um pai que pode trocar as suas sandálias desgastadas da sua fuga desastrosa e colocar uma sandália nova nos seus pés. Quando você cansar dessa fuga desastrosa, saiba que tem um pai te esperando para trocar as suas vestes e colocar vestes novas. Quando você se cansar dessa fuga desastrosa, saiba que tem um pai querendo colocar um anel no seu dedo de autoridade. Saiba que quando você se cansar dessa fuga desastrosa, tem um pai pronto para matar um cordeiro, fazer uma festa e dizer: vamos nos alegrar, porque o meu filho que estava morto reviveu, está de volta. Pastor, mas eu nunca saí da igreja, eu estou na igreja, irmão. É muito fácil a gente se perder nesse ambiente também. Às vezes nós podemos estar aqui dentro e ainda assim vivendo uma fuga desastrosa, correndo para longe do Senhor, correndo para os planos dos planos do Senhor. Verso de número 5. Isso aqui é loucura, irmão. Davi disse a Aques: se encontrei favor em sua presença, dê-me um lugar das cidades do interior, para que eu more ali. Irmão, olha o que Davi vai dizer para Aques, um rei filisteu. Aques, irmãos, arqui-inimigo de Israel. Porque este teu servo, este seu servo, ficaria morando com você na cidade real. Davi está se colocando como servo do rei da Filístia. A palavra servo, tanto no hebraico como no grego, pode ser traduzido como escravo, súdito, alguém que se submete a um senhorio, a uma autoridade maior, alguém que se submete a um senhor. Quando nós escolhemos viver uma vida de desobediência, é exatamente isso que acontece conosco. A nossa desobediência vai nos tornando submissos àquilo que um dia éramos inimigos. Davi guerreou contra os filisteus. Davi matou um gigante bem famoso, só que eu não sei o nome dele. Alguém sabe? Me ajuda? Alguém sabe? Ufa, que susto, eu achei que você não sabia. Davi matou o filisteu. Davi guerreou contra os filisteus. Mas agora, Larissa, ele está se submetendo à causa dos filisteus. Você já viu alguém que combatia veemente, de forma enfática, o pecado? E depois de um tempo essa pessoa se desvia e ela se torna um promíscuo, e ela se torna alguém pior do que aquilo que ela combatia. Quando você vê essa pessoa, o que você pensa? Não é possível? Isso é impossível. Aquela pessoa, mas ele falava contra isso, ele pregava contra isso, ele ensinava contra isso, e agora ele está vivendo desse jeito. Mas a grande verdade, irmãos, é que todos nós estamos sujeitos. E outra verdade é que sempre estaremos a serviço de algo ou de alguém. Se não servimos a Deus, serviremos a Aques. Se não serviremos a Aques, serviremos a nós mesmos. E na moral, irmão, servir a Aques, o inimigo, e servir a nós mesmos, dá na mesma. Quando Pedro se volta para Jesus e diz: Senhor, como assim o Senhor vai morrer? Não, isso não vai acontecer. Jesus diz: para trás de mim, Satanás, porque você pensa nas coisas dos homens, não é nas coisas de Satanás. Porque o pensamento do homem carnal caído já é um pensamento conivente aos planos e os projetos de Satanás. Não é que Pedro estava pensando nas coisas do capiroto, Pedro estava pensando nas coisas dos homens, e por pensar nas coisas dos homens, ele estava igualzinho capiroto. E sabe o que gera mais temor em mim quando eu leio isso aqui, irmão?
é que se Davi, sendo um homem tão apaixonado por Deus como ele era, se submeteu a isso, o que será de nós, irmãos? Se não redobrarmos a nossa atenção e não vigiarmos a forma que nós vivemos a nossa vida cristã. Precisamos estar atentos a isso. Versículos 6 e o 7. Então naquele dia Aques deu a Davi a cidade de Ziclag. Por isso Ziclag pertence aos reis de Judá até hoje. Agora presta atenção no verso 7. E todo o tempo que Davi permaneceu na terra dos filisteus foi 1 ano. Repete comigo, 1 ano. Mais forte, 1 ano. E 4 meses. O que era para ser só uma fuga, um escape temporário, virou uma morada, irmão. Davi fica mais de 1 ano morando em terras inimigas. É assim que a desobediência e o pecado operam em nós. Qual é o problema de eu fazer isso? Será só uma vez? Será só por um tempo? Ninguém nem vai saber. Será rápido. Eu estou X anos na igreja. O que é uma escapadinha aqui e outra ali de pecado e desobediência? Dá nada. A verdade é que não é bem assim, irmãos. O pecado é traiçoeiro. O que parece ser um momento de alívio pode nos envolver em cordas tão firmes que será difícil de nos soltarmos, irmãos. Não dá para brincar e flertar com o pecado e a desobediência. Mas uma frase célebre de John Stott: antes que possamos ver a cruz como algo feito para nós, temos de vê-la como algo feito por nós. Pastor, ficou complexo. O que Stott está querendo dizer é o seguinte: a cruz não é só um instrumento que eu e você deveríamos ser torturados pelos nossos pecados, mas ela é um instrumento arquitetado, espiritualmente falando, pelos nossos pecados. Simplificando ainda mais, o que ele está querendo dizer é que o que matou Cristo não foi só Roma, não foi só os judeus, não foi só o sistema, mas foi os meus pecados que matou Cristo. Aí eu te pergunto, irmão, dá para brincar com o pecado? Dá para viver uma vida de dupla personalidade? Dá para viver uma vida flertando com a desobediência? O meu pecado matou Cristo, irmão. E o escritor aos Hebreus diz que quando nós vivemos uma vida de pecado, nós estamos crucificando novamente o Filho de Deus e o envergonhando. É o que o escritor aos Hebreus diz. Por isso que pecado é tão terrível. E se nós não nos lembrarmos disso, vamos achar que ele não é tão ruim assim. Desobedecer não é algo tão desastroso assim. Minha vida está fluindo, eu estou prosperando, eu estou bem, não estou doente, está tudo acontecendo. Presta atenção no que eu estou dizendo para você, cara. Foi isso que o Satanás fez no jardim. A serpente fez exatamente isso com Eva. Diminuiu a tragédia da sua desobediência. Deus vai te matar? Para, menina. Que isso? É só uma frutinha. Você acha? Não, é porque Deus sabe que no dia que você comer, você vai ser igual a Deus. O diabo sempre quer diminuir a gravidade do nosso pecado, para que nós possamos achar que ele não é tão ofensivo assim. Eu costumo dizer que a melhor coisa de se ver em um aconselhamento, para mim, é alguém que pecou, chorando pelos seus pecados, irmãos. Porque se nós choramos pelos nossos pecados, é sinal que eles ainda não foram cauterizados. É sinal que pecar ainda dói em nós, porque sabemos que dói em Deus.
você não chora mais pelos seus pecados, peça para que o Espírito Santo coloque o dedo nessa cauterização e faça um rasgo de novo, para que você possa voltar a chorar de novo. Nós não podemos viver uma vida sem chorar, irmão, pelos nossos pecados. Pastor, por que você está chorando? É porque quando eu penso nos meus pecados, eu sei que eles ferem o coração de Deus, Ele fere as pessoas ao meu redor. É por isso que eu choro e eu digo: Espírito Santo, me ajuda. A banda pode subir. A fuga de Davi para Gate foi desastrosa, irmão, porque ela tirou dele, ainda que por um tempo, sua identidade, sua satisfação, o abalou emocionalmente. Nós vamos ver mais para frente Davi em um estado depressivo, quase sendo apedrejado pelos seus homens. Sua fé é abalada, e olha como Aquis enxerga Davi. Último texto, 1 Samuel capítulo 29, nós lemos o 27, pulo 28, 29, versículo 3, olha como Aquis enxerga o rei Davi. Então os chefes dos filisteus perguntaram: o que esses hebreus estão fazendo aqui? Aquis respondeu: não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que está comigo há muitos dias ou anos, e desde que desertou. Aquis olha para Davi e ele enxerga em Davi um desertor. Ele enxerga em Davi alguém que abandonou o seu país. Ele enxerga em Davi alguém que abandonou a sua pátria e está submisso às vontades e aos desejos do inimigo. E sabe o que é mais triste em tudo isso, irmão? Não muito diferente de Davi, todos nós um dia fomos desertores. Todos nós vivemos longe da nossa pátria, que é o céu um dia, servindo os interesses do inimigo da nossa alma aqui na terra. Mas graças ao sacrifício de Cristo na cruz, nós já não somos mais desertores. Em Cristo Jesus, nós somos filhos e filhas de Deus. Nós até éramos desertores. Paulo vai escrever aos Romanos no capítulo 5 dizendo: quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós pecadores. O verbo estar está conjugado no passado, quando estávamos completamente desamparados. Por quê, pastor? Porque em Cristo nós somos completamente aceitos. A cruz é tão incrível que, segundo Billy Graham, ela mostra a gravidade dos nossos pecados, mas ela também nos mostra o quanto nós somos amados pelo nosso Deus e pelo nosso Senhor. E se você acredita nesse amor, fique de pé no seu lugar, aplaudindo Jesus bem forte e glorificando a Ele por Ele ter nos reconciliado e ter nos trago outra vez. Aleluia!